Com o desenvolvimento da agricultura, o mundo começou a mudar. O ser humano deixou de ser nômade. Logo após, as cidades cresceram e o comércio ganhou impulso. Iniciava-se assim a Era dos Impérios. Logo após o final do período paleolítico, o clima árido do norte da África, atualmente o deserto do Saara, tornou-se cada vez mais quente e seco, forçando as populações da área a se concentrarem ao longo do rio Nilo, principalmente em seu delta. Como consequência, o rio, com suas enchentes anuais, lhes oferecia tudo o que precisavam para se tornar um dos maiores e mais intrigantes impérios já vistos. Mas não foi apenas o rio Nilo que fez do Egito uma potência mundial. Através das técnicas de matemática, medicina, arquitetura, astronomia, química e a agricultura, levaram o Egito a uma hegemonia. Através deste trabalho, que visa a aplicação de uma história como uma demonstração artística, produziremos um documentário sobre o Egito Antigo, tentando demonstrar ao público as características e a história deste império que mudou o mundo. Egito, uma das primeiras e mais poderosas civilizações da antiguidade. Formado às margens do rio Nilo, dominou o norte da África por muitos séculos. Mas como os egípcios se tornaram a grande civilização que conhecemos? É isso que vamos entender em Egito, a história de um império. Ela começa em cerca de 4000 a.C. Em busca de terras férteis, vários povos encontraram o rio Nilo como esperança de começar uma nova vida, deixando para trás a vida nômade. Esses povos, chamados de nomos, formaram dois impérios, o Baixo Egito e o Alto Egito. Esse é o período pré-dinástico do Egito, que durou até cerca de 3000 a.C. O Baixo Egito e o Alto Egito se fundiram em cerca de 3100 a.C., quando Menes, que é conhecido como o primeiro faraó, uniu ambos os impérios e começou a primeira dinastia do Egito e, consequentemente, o período dinástico, que é o período mais conhecido do Egito, onde a civilização cresceu em sentido militar, econômico e territorial. O período dinástico envolve praticamente todas as características conhecidas do Egito Antigo, como por exemplo as pirâmides. O período dinástico é dividido em três partes: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Também há os chamados períodos intermediários entre o Antigo e o Médio Império, e entre o Médio e o Novo Império. O Antigo Império durou de 3200 até 2400 a.C. Nessa época, a maioria das pirâmides foram construídas, como as pirâmides de Gizé, as mais famosas do Egito. A capital era Mênfis. Durante o Antigo Império, o faraó conquistou amplos poderes. Porém, isso acabou mal. Os grandes proprietários da terra e os chefes dos diversos nomos não aceitaram a situação e procuraram diminuir o poder do faraó. Essas disputas acabaram por enfraquecer o poder político do Egito, nos levando ao primeiro período intermediário. Foi um período de bastante confusão e anarquia no país, com guerras civis e invasões de outros povos. Porém, algumas mudanças significativas na história do Egito aconteceram neste período. Por exemplo, antes, apenas os faraós e suas famílias tinham o direito de passar para outras vidas. Após o primeiro período intermediário, esse direito passa para todos. O primeiro período intermediário acaba quando a 11ª dinastia do Egito de Tebas vence as outras e toma o controle do país, tornando a capital do Egito e começando o Médio Império.
Médio Império durou de 2065 até 1785 a.C., sendo governado por 3 dinastias. O Médio Império foi um período de muita prosperidade e conquistas egípcias. Por exemplo, nele se deu o florescimento das artes e foram construídos também grandes templos. Relações diplomáticas foram desenvolvidas com a Fenícia e com Creta. A fase do Médio Império chegou ao fim novamente por conta da instabilidade do poder central e deu-se início então o segundo período intermediário. No fim do Médio Império, o Egito foi dominado por um povo, os Hyksos. Eles governaram o país por cerca de 200 anos, de 1785 até 1580 a.C. Foi durante o governo Hykso que os hebreus migraram para o Egito. Os Hyksos dominaram até 1580 a.C., quando os egípcios, liderados por Amoses I, reconquistaram o controle do país e começaram o chamado Novo Império. O Novo Império foi o auge da civilização egípcia. Eles dominavam boa parte do rio Nilo e também boa parte da Mesopotâmia. Os hebreus, que foram para o Egito durante o domínio Hykso, se tornaram escravos. A prosperidade dos egípcios era tanta que, na 18ª dinastia, não se tinha mais interesse em expansão. Os faraós apenas desejavam aproveitar o que haviam conquistado. Foi no Novo Império que os faraós mais conhecidos reinaram. Porém, nem tudo são flores na história do Egito. Durante a 20ª dinastia, começou-se um período de decadência na história dos egípcios. Aqui acabava o Novo Império. Os seguintes séculos foram marcados por dominações de vários povos, como os assírios, gregos e romanos, até o último faraó reinar sobre o Egito, em 30 a.C. O Egito passou por muitas fases em toda a sua história, e com certeza muitos costumes mudaram. Por exemplo, a religião egípcia, desde os primórdios, foi politeísta, com a característica de ser antroposomórfica, ou seja, deuses meio humanos e meio animais. Porém, ao longo dos anos, vários deuses foram introduzidos na religião egípcia, como Íris e Osíris. O Egito chegou a passar por uma época em que a religião se tornou monoteísta. O fato interessante sobre isso é que os hebreus tinham uma religião monoteísta. E, um tempo depois de eles saírem do Egito, o faraó Amenófis aboliu a religião politeísta e a substituiu por um culto monoteísta ao deus Atum, mas que não durou muito tempo após a sua morte. Historiadores acreditam que a religião hebraica teve grande influência nessa fase da religião egípcia. Uma característica da sociedade egípcia foi a sua hierarquização. Os faraós estavam no topo da sociedade egípcia, seguidos por sacerdotes, militares, escribas, artesãos, comerciantes, camponeses e escravos. Cada um tinha sua devida função. Os sacerdotes agiam como intermediários entre os deuses e os homens. Os militares defendiam o país. Os escribas registravam os feitos do faraó e os artesãos que confeccionavam várias peças de ouro e de pedras preciosas. A economia dos egípcios era baseada no modo de produção asiático, um estado forte para controlar a produção, que era agrária, e mão de obra escrava. Além disso, o comércio também era um ponto forte do Egito, visto que importava e exportava vários produtos como trigo, cevada, legumes e outros. O Egito Antigo foi uma das mais fortes civilizações da antiguidade, conseguindo feitos que demoraram séculos para serem batidos e outros que ainda não foram superados. Se mantiveram à frente do seu tempo, desenvolvendo várias ciências e deixando seu legado até os dias de hoje, com colossais estruturas que até hoje intrigam e espantam as pessoas. Seu árduo desejo de vitória os levavam a vencer muitas batalhas e até recuperar o seu território que havia sido perdido.
perpetuando o governo dos faraós por mais de 3 milênios, mas sua cultura ainda é estudada e apreciada por milhares de pessoas no mundo afora. Uma sociedade que mostrou que é possível ser grande, é possível ser forte. Este trabalho serviu de uma grande lição, pois ensinou mais uma vez a cumprir o trabalho de um historiador, que é usar o conhecimento histórico para manter ou transformar o presente e pensar em um futuro melhor. Acredito que assim eu e você, seres racionais, podemos melhorar.